Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao FutureCon Digital Summit, o evento virtual do FutureCon. Um pouco do conteúdo que você já encontra no nosso evento físico, agora no formato digital. Você que está nos assistindo, compartilhe sua participação nas redes sociais e marque o evento usando a hashtag FutureCon. Faça suas perguntas através do chat e nossos convidados tentarão responder a todos no final das apresentações. Caso não haja tempo hábil para isso, elas serão respondidas por e-mail posteriormente. Estamos abrindo a trilha de conteúdo FutureJude, congresso focado em tecnologias para o poder judiciário e órgãos de controle. A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, está aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda, ministra, é com você. Boa noite, cumprimento os organizadores do evento FutureCon, cumprimento todos os participantes que nos ouvem e digo que é um prazer estar aqui para compartilhar algumas reflexões num momento tão crítico, não é? E um momento tão importante das nossas vidas. E começo dizendo que vivemos hoje, não é, uma crise sanitária que se tornou uma crise econômica com reflexos na política, na sociedade, no trabalho, no emprego, enfim, na sociedade. E há uma mudança de paradigmas no século XXI. Nós estamos vivendo este momento. E eu pergunto, o que é um paradigma? Paradigma é a forma de ver o mundo. Para encontrar a resposta, né, recorremos aos estudos do físico, teórico, filósofo, expoente, né, do estudo do desenvolvimento científico, que é Thomas Kuhn, que diz que devemos antes buscar, né, provas indiretas e comportamentais de que um cientista com um novo paradigma vê, né, de maneira diferente do que ele via anteriormente. E, sem dúvida, depois de fazê-lo, o mundo de suas pesquisas parecerá aqui e ali, diz ele, incomensurável com aquele mundo, né, que habitávamos anteriormente. O novo paradigma são, portanto, novas lentes para enxergar o mundo. São óculos que permitem enxergar a realidade com uma clareza ou de uma forma que antes não era percebida, né? E defrontado com esta mesma constelação de objetos que já existiam antes, e tendo consciência disso, nós vamos perceber que, não obstante, eles estão transformados em muitos de seus detalhes. Portanto, nós precisamos mudar a forma de pensar e de ver o mundo. O inimigo, antes, ele era visível e ele era palpável, né? As grandes guerras mundiais, elas acabaram. Os exércitos, hoje, são exércitos de médicos, de profissionais da saúde, né? E a tradicional munição foi substituída, né, por uma nova munição. Os investimentos em guerras, em soldados, foram substituídos por investimento na ciência, investimento em pesquisa científica. Hoje nós vivemos, portanto, uma mudança de paradigmas em diversas áreas. A economia e a organização nos modos de produção, eles foram os mais afetados com essa mudança de paradigma. E com este
com esta concentração de esforços para combater um inimigo comum, que é o vírus, que é o coronavírus e outras bactérias ou vírus que poderão surgir. Não é? É um inimigo invisível que nós temos e que pode matar. Então, não existe, eu aqui invoco o professor Yuval Harari, é um grande estudioso, né, do trabalho na era da tecnologia, diz ele que não existe mais a dúvida de que o remédio ou a vacina serão encontrados. A dúvida consiste em saber quando que os cientistas vão chegar a estas respostas, né? Daí esta necessidade, não é, de investir. Eu aqui cito o publicitário e administrador Walter Longo, que diz que é preciso investir em saúde se queremos que a economia mundial não pare novamente, quando vier a próxima epidemia. Então, o investimento que era feito, não é, no Exército para garantir segurança foi redirecionado para um novo inimigo invisível que pode atacar, como está atacando hoje a população, e comprometer a economia. Então, esta mudança de paradigma que nós estamos vivendo, ela está alterando a economia e o mercado de trabalho, né? As compras não são só de forma tradicional, presencial. Hoje é o delivery, hoje é a entrega a domicílio. A forma de consumo mudou. Hoje nós compramos por meio das plataformas e recebemos em casa os produtos. E quais são as profissões que são capazes de resistir às novas demandas da pandemia? As profissões da saúde, sem dúvida, ligadas à medicina, à enfermagem, à fisioterapia, à valorização da pesquisa científica e dos cientistas, os produtos farmacêuticos, os médicos, os biólogos, né? A pesquisa e a ciência médica são a esperança que nós temos para prolongar a vida e garantir o funcionamento, não é, da economia com segurança. Os nossos heróis hoje são os médicos que salvam vidas e os nossos super-heróis são os cientistas nos laboratórios, né? E essa mudança de paradigma, ela também atinge o poder judiciário. E qual o papel do poder judiciário em meio à crise sanitária e econômica? E eu digo que é um poder essencial, porque um poder judiciário forte e competente, que é capaz de garantir a efetivação do Estado Democrático de Direito, a estabilidade social e a segurança jurídica, revelam a sua importância institucional. E a Justiça do Trabalho, que é um ramo do Poder Judiciário, assim como todo o Poder Judiciário, tem cumprido o seu papel neste momento de prevenir e solucionar conflitos envolvendo relações de trabalho e assim promovendo a paz social e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E como que o Poder Judiciário Trabalhista vem atuando neste momento? Vem atuando por meio da chamada hoje mediação pré-processual, que foi estabelecida para este momento de crise, para facilitar a vida do cidadão. Então, a mediação pré-processual é exercida hoje pelos magistrados do trabalho por meio de uma mera requisição pelo site dos Tribunais Regionais do Trabalho, por meio de uma audiência onde as partes e o percentual de êxito tem sido expressivo, as partes podem, com o auxílio de pessoal especializado e com a supervisão do juiz, podem resolver o seu conflito sem necessidade de ajuizar uma reclamação. Ora, ajuizada a reclamação, a Justiça do Trabalho, ela exerce a conciliação judicial e, se não for ela possível, ela, então, instrui o processo e resolve o conflito por meio da decisão.
E como que nós estamos promovendo e exercendo essas funções hoje? Por meio o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, por meio das sessões virtuais e das sessões telepresenciais, que são por videoconferência realizadas, as telepresenciais, como esta palestra de hoje, como este evento de hoje, e as virtuais sem a presença, sem o debate, né, de forma apenas virtual. E por meio do trabalho remoto, que está sendo cada dia mais impulsionado e foi imediatamente adotado no âmbito da Justiça do Trabalho. Aliás, desde o dia 19 de março, toda a Justiça do Trabalho está exercendo o seu mistério por meio do trabalho remoto. O TST foi vanguardista já desde 2012, com regulamentação em 2016, já previa e já exercia no seu funcionamento o teletrabalho, que foi disciplinado pela chamada Lei da Reforma Trabalhista em 2017. E ele hoje está inteiramente implementado no período da pandemia, porque o processo judicial trabalhista ele é 98%, praticamente 100% informatizado. Então, não há necessidade de presença física. Os meios telepresenciais, como o da videoconferência, vêm atendendo satisfatoriamente, as estatísticas comprovam este êxito. E apenas eu dou um exemplo de que 100% dos serviços de TI do tribunal está sendo realizado por meio virtual. O TST tem 2.008 servidores em trabalho remoto e apenas 92 servidores em trabalho presencial para justamente só naquelas atividades que dão presenciais absolutamente necessárias para viabilizar o trabalho daqueles 2.008 servidores que estão trabalhando pelo meio remoto. E tem sido, pelo site, divulgado e fornecido os serviços que continuam sendo prestados e treinamento para não só os próprios servidores, mas para os advogados, para o Ministério Público e para o cidadão que precisa ir à Justiça do Trabalho. Então, por meio do site, com a criação de hot sites, esta atualização e este treinamento tem sido oferecido. Nas audiências de primeiro grau, o procedimento é o mesmo, audiências e sessões telepresenciais na Justiça do Trabalho. E isto garantindo o devido processo legal, todas as garantias constitucionais, todas as garantias processuais, uma vez que o próprio Código de Processo Civil, que é anterior à pandemia, já previa a realização dos atos processuais, inclusive os praticados em audiências de instrução, como depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, acariação, pelo meio da videoconferência. Assim, em primeiro grau, em segundo grau e no TST, por meio destes mecanismos da videoconferência, continuam sendo praticados os atos processuais. Nós temos a regulamentação ampla que foi praticada pelo TST, pelos TRTs, atos que disciplinaram este trabalho. Inclusive, eu apenas informo que só no mês de junho nós estamos realizando já 44 sessões telepresenciais. Todos os órgãos estão, as 8 turmas, as sessões, pleno, órgão especial, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, todos estamos atuando por esse meio. E antes, já nos meus minutos finais, digo que as conquistas da 4ª Revolução Industrial têm se revelado cada vez mais importantes para que nós pudéssemos funcionar, como aqui referi,
por esse meio. É o principal aliado, a tecnologia é o nosso principal aliado. E no plano do direito do trabalho, nós temos uma série de medidas que foram tomadas para os não empregados, para os autônomos, o chamado auxílio emergencial, e para aqueles que têm emprego, também foram editadas medidas provisórias, especialmente, eu aqui refiro a 927 e a 936, que dentro desta mudança de paradigmas e com o objetivo de preservar empregos e preservar a renda, foram, editadas neste período. Refiro aqui a medida provisória 927, que imediatamente permitiu o trabalho por meio remoto, regulou a possibilidade de suspensão do contrato, de antecipação de férias, de antecipação de feriados, e implantou imediatamente o teletrabalho, o trabalho remoto, ou o trabalho à distância, como formas de vencer a crise. A medida provisória 936 agregou providências à anterior, como a possibilidade de reduzir jornada e salário, proporcionalmente, suspender o contrato e a possibilidade de adesão ao benefício emergencial para manter os salários. E é certo que, se nós queremos preservar emprego e renda, precisamos criar condições para resguardar as empresas, viabilizar a saúde financeira em momento de crise, em especial no momento que nós vivemos da chamada economia sob demanda, que mudou a afeição tradicional do trabalho, que hoje se exercita por meio de plataformas virtuais e não mais exclusivamente sobre o meio de contrato de emprego subordinado. Há aspectos positivos nessa nova forma e novas preocupações que nós temos que ter de flexibilizar a relação de emprego tradicional, compreendendo que novas formas de trabalho por meio das plataformas são estabelecidas, e a nossa preocupação tem que ser manter cidadania, manter proteções por meios, de garantias previdenciárias, garantias à saúde e sistemas e mecanismos de controle da forma dessa prestação de trabalho. O certo é que o tempo aqui não permite, o mundo está em transformação. O teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância vieram para ficar. E podem, porque já estão, como disse, disciplinados na CLT já desde 2017. E a retomada se avizinha, Deus permita que seja logo a retomada dos serviços, mas necessariamente será gradual, será setorial, será sequenciada, não é? Nós temos que preservar sempre a preocupação com a saúde. E aqui, já concluindo, digo que a mudança de paradigma, portanto, surge sempre em momentos de crise, quando o paradigma vigente já não oferece resposta aos problemas que surgem e que passam a estar presentes na nossa vida e no nosso cotidiano. E o fracasso das regras existentes é o prelúdio para buscar novas regras. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos diante de um novo paradigma de trabalho, de consumo e de vida. Precisamos agora de muita pesquisa, estudo, planejamento para desenvolver novas teorias
que respondam com segurança às demandas do mundo pós-pandemia. Temos que planejar o nosso trabalho e temos, sobretudo, que nos recapacitar, porque a recapacitação, a permanente atualização da oferta para ajustar-se à procura é fundamental. E eu digo que o futuro está nas nossas mãos. Vamos trabalhar, portanto, para construí-lo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ministra, nós que agradecemos pela sua apresentação, pela sua disponibilidade em estar conosco nessa que é a primeira edição do FutureCon Digital Summit. E você que está nos acompanhando, não se esqueça, o chat continua aberto, você pode fazer as suas perguntas através deste canal, nossos convidados tentarão responder a todas no final das apresentações. Gostamos de lembrar que as que não forem respondidas agora serão respondidas posteriormente pelo e-mail de cada um. Dando continuidade ao Digital Summit, o FutureJude traz um importante debate abordando a Justiça 4.0, a importância da adoção de tecnologias na continuidade da prestação jurisdicional. E para debater o tema, nós reunimos aqui Fábio Correia Xavier, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Francisco Luciano Lima Rodrigues, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a moderação de Ademir Piccoli. Sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra, então, Ademir Piccoli para a moderação. Boa noite a todos. Parabéns, ministra, pela excelente palestra, reflexão sobre os novos tempos, né? E é uma honra, uma satisfação. Eu agradeço, Luciano, agradeço todo o time aí que nos convidou e viabilizou esse evento online. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pela realização desse encontro, agradecer aí ao Fábio Correia Xavier, diretor do Departamento de Tecnologia do TCE de São Paulo, ao desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Ceará, e ao Edmundo Veras, que é secretário de Tecnologia do Supremo Tribunal Federal. Esse nosso debate vai ter um tempo para cada um fazer a sua apresentação, a sua fala inicial, e depois a gente vai ter aí algumas perguntas e respostas que eu vou moderar, já tem algumas perguntas prontas, enfim, a gente vai também ver se a organização vai mandar alguma pergunta dos participantes. Mas vamos iniciar nossa fala, e a gente tinha por ordem o Edmundo, não sei se o Edmundo já está na sala. Eu acho que o Edmundo ainda não conseguiu entrar, então vamos pela ordem, seria o Edmundo, depois o Fábio e o desembargador na sequência. Então, Fábio Correia Xavier, pode começar fazendo a tua fala inicial? Olá, pessoal, boa noite. Inicialmente, agradeço o convite por estar participando deste importante evento, ao lado de nomes tão importantes. Vou começar minha fala falando um pouquinho da transformação digital, né? A tecnologia que tem mudado bastante a realidade das empresas e dos órgãos e instituições públicas também. Essa transformação que vem acontecendo já há um bom tempo, baseado principalmente em 3 leis fundamentais de tecnologia, que eu acho que pelo menos uma delas todo mundo já ouviu em algum momento. São as leis que tratam os principais aspectos do gerenciamento da informação digital, que falam de processamento, comunicação, transmissão de dados e de armazenamento. A primeira, em relação ao processamento, a chamada Lei de Moore, que diz que a cada 18 meses o computador terá o dobro de capacidade de processamento de informação. Na verdade, essa lei não foi originalmente falada dessa forma, mas ficou conhecida assim. Então, ela diz que a cada 1 ano e meio
nós teremos mais capacidade de processamento de informação. Temos também a lei de Butters, que fala da comunicação, que afirma que a capacidade de transmissão em uma fibra ótica, por exemplo, dobra a cada 9 meses. Por outro lado, a gente diz também, em relação ao armazenamento, que existe a chamada lei de Crider, que diz que a capacidade de dados armazenados por centímetro quadrado em um disco rígido dobra a cada 13 meses, e isso até a década de 90, início dos anos 2000. Hoje essa taxa de crescimento está a cada 16 ou 17 meses. Por que tudo isso, né? Porque sem esses três fundamentos, esses três conceitos principais, processamento, comunicação e armazenamento, a tecnologia não seria capaz de entregar essa transformação digital que existe hoje. E o mais importante, essa transformação digital ocorre com uma grande redução de custo ao consumidor final e, consequentemente, aos órgãos. Então, a gente tem uma redução de custo, uma tecnologia que evolui numa escala exponencial, e aí, muitas vezes, as empresas acabam crescendo ou pensando de maneira linear. Então, acaba criando um gap, um vácuo aí entre o crescimento da empresa e o crescimento que a tecnologia proporciona, dando, muitas vezes, não atendendo adequadamente o desejo dos seus clientes ou da população em geral, no caso de um órgão público. E aí, nesse gap entre a tecnologia e o que a empresa oferece, surgem as startups. Então, isso é só uma introdução para a gente poder embasar aqui a questão da transformação digital. E no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como que essa transformação digital se deu e está acontecendo neste momento, né? A gente se concentrou lá no Tribunal de Contas do Estado em alguns pilares para essa transformação digital. A primeira foi a digitalização dos serviços tanto para o público interno quanto para o público externo, buscando principalmente dar mais agilidade às atividades dos nossos agentes de fiscalização, do nosso pessoal interno, dos nossos servidores, e também dando mais agilidade para os nossos jurisdicionados e também para a sociedade em geral. Disponibilização de serviços e informações de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais clara. Essas informações com grande confiabilidade, com integridade e permitindo, inclusive, utilização de novos meios, de novas tecnologias pelo nosso pessoal em campo. Então, hoje, por exemplo, os nossos agentes de fiscalização, eles conseguem trabalhar com um tablet, com um aplicativo que consegue coletar informações em loco, em campo, e enviar essas informações em tempo real, online, via internet, para o nosso data center lá no Tribunal de Contas. Então, o primeiro pilar foi esse, digitalização dos serviços para o público interno e externo. Outro pilar foi a elaboração, a criação de ferramentas de transparência e controle social. Então, o tribunal vem, nos últimos anos, trabalhando na criação de painéis e mapas públicos com grande repercussão na sociedade em geral, por exemplo, o mapa de obras paradas e atrasadas. Recentemente lançamos um mapa da Covid-19 que mostra os gastos dos órgãos públicos do Estado de São Paulo em relação à Covid. Tudo isso para transformar o tribunal em um banco de dados confiável sobre a situação fiscal, o uso de dinheiro público por todos os nossos entes jurisdicionados. Um outro pilar, a democratização dos dados e business intelligence, a inteligência analítica. Então a gente está trabalhando nisso ainda, na criação de uma camada de dados, cubos, o que a gente chama de data lake, para consumo interno pelas áreas fins. Com isso, por meio de ferramentas e sistemas de cruzamento de dados, os nossos servidores, os nossos agentes da fiscalização conseguem fazer cruzamentos, fazer análises para poder encontrar evidências ou de mau uso do dinheiro público e relatar isso, reportar isso aos relatores, aos nossos conselheiros. Outro exemplo que foi feito em relação a isso foi a criação do que a gente chama de portal de controle externo e o portal BI, todos para uso interno dos nossos agentes da fiscalização. E um último pilar que a gente acabou fazendo e trazendo com mais força nesse tempo de pandemia foi a colaboração integrada, impulsionada grandemente por essa pandemia. Então a gente disponibilizou ferramentas de colaboração integrada que permitem videoconferência, chat, troca e edição
conjunta de arquivos, trazendo as equipes para trabalharem juntas, mesmo estando distantes fisicamente, estando em casa. Hoje nós temos praticamente 100% do tribunal trabalhando em home office, e isso sem praticamente também nenhum prejuízo para a nossa atividade, a não ser, claro, as visitas em loco que poderiam acontecer, que deveriam acontecer, mas as outras atividades todas, elas acontecem sem nenhum tipo de prejuízo por meio dessas ferramentas de colaboração integrada que foram disponibilizadas nesse período. E uma coisa que aconteceu também, histórica, aí, nos 100 anos quase de existência do tribunal, as sessões de julgamento passaram a ser feitas por videoconferência. Então, tanto as câmaras quanto os tribunais, o Tribunal Pleno, trabalham hoje e fazem seus julgamentos por meio de videoconferência, não impactando assim a atividade fim do Tribunal de Contas. Então, tudo isso foi possível graças a essa revolução industrial, essa revolução tecnológica que vem acontecendo já há alguns anos. E o Tribunal tem feito isso com recursos bem econômicos, digamos assim. Em 2019, segundo a 31ª pesquisa anual do Mercado Brasileiro de TI e Uso nas empresas da Fundação Getúlio Vargas, em 2019, as empresas investiram cerca de 8% da receita em TI. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem investido em torno de 2,5% nesses últimos anos, com um resultado muito interessante para casa. O custo anual por usuário também dessa pesquisa, então a gente pega tudo que foi investido em TI em uma empresa, em uma instituição, durante um ano, divide pela quantidade de usuários. Esse é o custo anual por usuário que essa pesquisa também levantou. Dessa pesquisa, o custo de 2019 foi de R$ 52 mil por usuário. O Tribunal de Contas tem esse custo anual aí em torno de R$ 10 mil por usuário. Então, é uma diferença grande, sem prejudicar o desempenho, o resultado esperado. Então, isso tudo tem sido feito para que o tribunal possa executar a sua atividade constitucional sem interromper essa sua atividade e com segurança para todos os servidores que trabalham em home office e trabalham de casa. Então, acho que essa era a ideia inicial para trazer aqui nesse debate uma visão geral de como está hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação à tecnologia 4.0, a tecnologia em tempos de pandemia. Então, acho que era isso. Ademir, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Fábio. Parabéns pelo trabalho, pela liderança na área de tecnologia. Eu sei que foi um grande desafio, né? Na verdade, tu não teve aviso prévio, não teve muita antecedência, teve de uma hora para outra preparar todo o tribunal para essa transformação, para entregar infraestrutura para que as pessoas pudessem trabalhar de forma remota, como você falou, está com 100% do tribunal plenamente funcionando. Diante desse novo normal, dessa nova realidade que a gente está vivendo hoje, certamente alguns hábitos antigos, antes desse novo normal, serão questionados no futuro, né? Qual é a tua visão do Fábio, que é o gestor de tecnologia do Tribunal de Contas de São Paulo, sobre o dia depois do retorno à convivência presencial? Porque eu não posso falar retorno ao normal, né? Porque o normal hoje ele é online. Mudou. Bem, eu acho que esse novo normal que tem sido muito falado aí, virou até um clichê já, né? Mas realmente, eu acho que o mundo pós-pandemia vai ser bem diferente. Nós temos visto aí que as pessoas conseguem executar o trabalho de forma remota, usando o teletrabalho, de uma maneira mais eficiente, inclusive, do que se estivessem trabalhando localmente lá no tribunal, por exemplo. Existem estatísticas aí que mostram que a produtividade aumentou 30% a 40% dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além disso, as pessoas estão mais felizes, a gente percebe isso, trabalham de casa, conseguem fazer suas atividades de uma maneira mais adequada, no ambiente com o qual as pessoas estão acostumadas, conseguem trabalhar sem ter que enfrentar o trânsito, por exemplo, na cidade de São Paulo, que em algumas regiões a gente chega a demorar 1 hora e meia para chegar até o trabalho, então a pessoa acaba ganhando 2, 3 horas por dia de tempo para poder executar as atividades do tribunal, do trabalho e também as suas próprias atividades, aumentando, inclusive, a produtividade, a entrega que ele tem que fazer para o Tribunal de Contas. Então, quando voltarem as atividades ao
a serem presenciais, eu acredito que essa questão do teletrabalho vai ser bem questionada, vai ser bem utilizada, vai aumentar o uso do teletrabalho. A pessoa trabalhar presencialmente, eu acho que vai diminuir, eu acho que o teletrabalho vai ganhar bastante força, e tem, inclusive, a tecnologia, que muitas pessoas tinham medo da tecnologia, esse medo também está sendo minimizado, está sendo bem trabalhado, bem endereçado, e as pessoas estão vendo que a tecnologia permite esse trabalho à distância, permite que a pessoa tenha realmente um aliado, uma ferramenta forte para executar suas tarefas, e não somente a tecnologia pela tecnologia. Então, essa visão de trabalho presencial, de que a pessoa tem que estar lá presencialmente, para você, com o gerente, com o supervisor, em cima, para que ela entregue o trabalho, isso parece que vai cair bastante por terra, porque nesse período nós temos visto que as pessoas têm trabalhado até mais do que se estivessem presencialmente trabalhando dentro do tribunal. Então, acho que essa situação vai ser bastante questionada, vai ser uma coisa bem interessante de ser discutida na volta após toda essa pandemia passar. O Fábio. Enquanto ele continua tentando, tem um dado que é bem interessante, que mostra bem essa evolução, esse crescimento exponencial da tecnologia, que eu levantei hoje com a minha equipe. Para ter uma ideia, há 15 anos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tinha 10 servidores físicos, servidores computadores. Hoje, nós temos em torno de 400 servidores, entre físicos e virtuais. Então, é um crescimento de 10 para 400 em 15 anos. Em relação à quantidade de memória RAM, memória física desses servidores, há 15 anos nós tínhamos 12 GB de memória somado de todos esses servidores. Hoje a gente tem 6.600 gigabytes de memória. Disco, capacidade de armazenamento. A gente tinha lá em 2005, 2004, 2005, 200 gigabytes de capacidade de armazenamento. Hoje a gente tem 127 mil gigabytes. Então é uma quantidade muito maior. E a quantidade de processadores, a gente tinha 14 lá em 2005, hoje a gente tem 1.428 processadores. E a velocidade de conexão com a internet, a gente tinha 8 megabits por segundo, hoje a gente tem 622 megabits por segundo de conexão. Então isso mostra esse crescimento exponencial da tecnologia, que permitiu e que continua permitindo essa transformação digital. O uso da tecnologia para permitir que as empresas, as instituições, os órgãos públicos possam trabalhar cada vez melhor, cada vez com mais efetividade, utilizando a tecnologia como aliada. A tecnologia está cada vez mais presente na vida de todos e ela é, sem dúvida nenhuma, hoje um parceiro estratégico para qualquer empresa. Ela é um ativo estratégico da empresa e das instituições, sem nenhuma dúvida. Ok, muito bom, Fábio. Deixa eu aproveitar para te fazer outra pergunta. Na verdade, a gente vive em constante evolução. Como você falou, a velocidade da tecnologia é exponencial. E a área de tecnologia ela sempre tem uma demanda muito maior do que a sua capacidade de atendimento, porque o negócio hoje depende totalmente de tecnologia, de não ficar só olhando para o controle, para a sustentação do negócio, porque é fundamental e é a atividade principal da área de TI, dar uma estrutura suficiente para atender o tribunal com sistemas, com rede. Assim, a gente sabe que cada tribunal tem vários sistemas diferentes, você tem que suportar todos eles, garantir que funcione. Hoje as pessoas querem 24/7, querem trabalhar em qualquer lugar. Qual é a tua estratégia em relação à inovação, às novas tecnologias? Como é que tu te posiciona? Como é que o Tribunal de Contas está em relação à inovação tecnológica, em relação às novas tecnologias como inteligência artificial, blockchain, big data? Toda essa família de tecnologias. Bem interessante. Acho que o doutor Luciano voltou, mas só respondendo a sua pergunta, a gente fez até uma reestruturação da nossa área de TI no ano passado para criar uma seção, uma equipe específica de inovação
dentro da área de TI, para que a gente consiga trabalhar essas novas tecnologias de forma aplicada, não a tecnologia pela tecnologia. Eu vejo aí muitos eventos aí falando de inteligência artificial para usar para isso, para aquilo, e para falar a verdade eu vi pouca coisa que realmente traz algum benefício para as instituições. Existem aí alguns projetos que são realmente relevantes, mas há muita discussão ainda em relação à inteligência artificial, a blockchain, como utilizar isso. Existe uma aplicação interessante de blockchain para CPF, que alguns tribunais de contas estão trabalhando em relação a isso. Existe uso de inteligência artificial bem interessante, por exemplo, no TCM da Bahia, eu vi lá com meu amigo Pedro, que faz um uso interessante em relação à inteligência artificial aplicada ao controle externo lá. Então nós temos, no caso dos tribunais de contas, um grupo muito forte de trabalho de todos os diretores de TI, diretores e secretários de TI no nível Brasil, em todos os tribunais de contas, que trocam informações, que trocam ideias, que trocam aplicações de tecnologia, especialmente as mais inovadoras, aplicadas no mundo dos tribunais de contas, no mundo das cortes de contas do Brasil. Então a gente tem um trabalho bem efetivo de troca de informação entre esses colegas que trabalham no mesmo ambiente, no mesmo tipo de local de trabalho. Então esse tipo de troca de informação acaba agregando bastante para a gente e a gente acaba trazendo isso internamente para a nossa equipe. Além, é claro, de ter uma equipe própria com as ideias, que a gente acaba incentivando bastante a questão da inovação e sempre em contato com a área fim do tribunal, porque é a área fim que sabe o que é necessário. Então a gente conversa, a gente trabalha muito junto para entender a demanda, entender a necessidade e aí aplicar a tecnologia mais adequada para poder resolver aquela situação que foi nos apresentada. Então acho que essa é a ideia básica. Muito bem. Doutor Luciano, desembargador, está na escuta? Opa, acho que o microfone continua fechado. Desembargador Luciano, está fechado agora. Clica de novo, vai abrir? Não. Não estamos lhe ouvindo. Eu não estou ouvindo. Fábio, consegue ouvir? Não estou ouvindo. Eu ouvi quando ele entrou, mas agora sumiu de novo, né? Eu acho que quando ele tem que entrar e sair de novo e a gente já lhe passar a palavra. Já passa para ele. O senhor sai, entra de novo e já arranca falando, vereador, porque agora, acho que quando o senhor deu o mute, ele já travou. Eu acho que quando ele mutou, ficou mudo. Mutou para sempre. Quando ele voltou, eu senti que funcionou, vereador. Então, o senhor pode sair e entrar de novo, que a gente já lhe passa a palavra imediata. Podemos esperar ele voltar e já passamos para ele, né? Ouvir um pouquinho. Eu acho. Senão a gente vai perder um atleta aí nesse time. Pois essa questão do novo normal, eu vejo que ela foi, na verdade, no judiciário, a gente percebe que houve uma evolução tão grande nos últimos 60 dias que dá para dizer que avançou mais em relação, mais nesses 60 dias do que na última década, em relação à adoção de algumas tecnologias. Tinha-se alguma resistência para a adoção de videoconferência para interrogatório de preso, para redes sociais, WhatsApp para intimações, sessões de julgamento transmitidas online, tudo isso tinha uma restrição muito grande e que agora a adesão ela foi total, incrível, rápida. Então, só que as pessoas que tinham medo da nova tecnologia, elas não têm mais. Hoje, elas perceberam que é muito mais fácil que imaginavam e não abre mão mais, não voltará a ser aquela pessoa que tinha uma certa resistência. No Tribunal de Contas também está nesse caminho? Sem dúvida, nós escutamos diariamente comentários de que, se eu soubesse que era tão fácil, eu teria feito antes em relação à videoconferência, né? Temos conselheiros que fazem reuniões diárias com a equipe por videoconferência, não só
a sessão online, não só a sessão de julgamento, conseguem trabalhar e conversar com as suas equipes, fazendo isso, na verdade, se transformar nesse novo normal. Então, já ouvi de alguns conselheiros falando que vão continuar fazendo as reuniões virtuais, mesmo após o fim da pandemia. Então, isso a gente acaba vendo que realmente mudou o pensamento das pessoas. Muitas vezes havia uma resistência em relação a isso. A gente viu também que aumentou, para só ter uma ideia, a quantidade de sustentações orais nas nossas sessões de julgamento, porque para o advogado também ficou mais fácil. É só ele entrar com um pedido, ele consegue entrar na sessão de julgamento de onde ele estiver. Tivemos um caso aí emblemático há algumas semanas, que o advogado fez julgamento, fez a sua sustentação oral de dentro de um carro. Então ele parou o carro na rua, pelo celular ele se conectou e fez a sustentação oral. É uma coisa que era inimaginável há 2, 3 meses atrás, né? A gente nunca teve sequer em 100 anos quase de existência essa possibilidade. E hoje a gente tem isso muito bem aceito por todos dentro do tribunal. Parece que o Luciano falando em celular, eu acho que ele conseguiu entrar pelo celular, foi isso? Deu certo? Agora deu. Agora deu, estão me ouvindo. Para vocês verem como é a relação do judiciário com a tecnologia da informação. Às vezes o problema é entre a cadeira e o aparelho. Mas eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, pedir desculpa aí pelo transtorno nesse primeiro momento, mas eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma satisfação dividir esta mesa com o doutor Fábio Xavier, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o doutor Edmundo Veras, que acho que deve estar chegando, e também ter você, Ademir Piccoli, como mediador, né? Eu gostaria inicialmente de dizer que esse encontro para debater, ele me traz muita satisfação. Por quê? Porque é um momento, é uma oportunidade de trocar ideias e experiências com alguém que é expertise na área da tecnologia e trocar ideia com a visão de um magistrado que utiliza esse tipo de plataforma, de equipamento, de tudo. Então, assim, a questão do tema, da abordagem do tema do debate, que eu vi que entre eles seria a questão dos tribunais online, desafios de conectividade, utilização de inteligência artificial e segurança de acesso no home office. E eu imaginei que tudo isso tem uma relação muito próxima com o Poder Judiciário. Mas também era preciso, ao abordar, fazer uma rápida incursão em alguns pontos que eu acho que precisam ser superados para que o uso da tecnologia junto à prestação jurisdicional seja mais efetivo. A primeira questão é que o judiciário, historicamente, ele, pela origem burocrática, a origem portuguesa, ele é muito refratário, ele é muito fechado. Isso é um aspecto que tem avançado muito, mas ainda existe uma certa resistência, né? Uma certa resistência para as novas mudanças. Também há um aspecto que nós não temos ainda o acesso ideal à justiça. O acesso à justiça não é o ideal. Também temos uma necessidade de rever a forma como se dá a prestação jurisdicional. Esse é um aspecto que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar aqui. Como é que esse acesso à justiça, como é que essa prestação jurisdicional pode ser mais efetiva a partir do uso da tecnologia. E aí entraria o uso da inteligência artificial e tudo mais. Com relação ao TJ do Ceará, nós passamos por um processo, a partir de 2010, de uma migração do processo que era físico, processo de papel, para o processo que era o eletrônico. Ou seja, nós passamos a utilizar a automação do serviço judiciário. A princípio, houve algumas dificuldades, e as dificuldades elas se davam especialmente no aspecto de uma resistência cultural. Era interessante que as pessoas achavam que o processo eletrônico, Fábio, era apenas
você digitalizar o processo e pôr na tela. Então, essa foi a nossa primeira grande tarefa, foi, olha, isso aqui não é só colocar em PDF as imagens, isso aqui é mudar a forma de você tratar o processo. Então, essa questão de ultrapassar a mudança cultural, ela foi muito difícil, mas ela foi vencida. Um outro aspecto no início foi tratar do desenho do processo. Como é que nós vamos desenhar o processo? Como é que o magistrado vai dizer para a TI como é que o processo se desenvolve? Então, hoje em dia é tudo tranquilo, mas havia uma certa dificuldade na questão do desenho do processo. Também havia uma dificuldade relativa ao custo. Era muito caro, né? Porque era tudo de fora, era uma empresa de fora que fazia tudo. Hoje o tribunal tem a capacidade de fazer as coisas dentro. Então se criou uma estrutura de TI, uma secretaria de TI que avançou e tudo mais. Mas não existiam só dificuldades, também existiram grandes vantagens em relação ao processo eletrônico. A primeira vantagem é o aspecto da transparência. Você tem o processo e você tem acesso. Nós tínhamos no processo físico, primeiro o espaço físico mesmo, para guardar tudo aquilo. E depois para manusear, para encontrar. Então, o processo eletrônico ele trouxe também um aspecto da transparência. Também o processo eletrônico ele permitiu que a gente tivesse no Tribunal de Justiça um maior tempo para atividade fim. E também uma redução do custo de mão de obra. E aí a questão da redução do custo de mão de obra é interessante explicar quanto é que custava, como é que era uma hora de trabalho do servidor, de um analista judiciário, era X. Como é que essa hora era empregada, né? E qual era o retorno dessa hora de trabalho? Isso no processo físico tinha um resultado. No processo eletrônico, a gente teve uma otimização dessa hora. Então, de alguma forma, houve um ganho em relação ao custo da mão de obra, né? Também, hoje nós temos no Ceará totalmente, o processo eletrônico está totalmente implantado. Existem algumas comarcas ainda que têm um acervo a ser digitalizado, né? Nós digitalizamos todo o nosso processo. Então, esse foi o primeiro aspecto. A gente, hoje, as comarcas que estão digitalizando, elas recebem processo já eletrônico, mas nós estamos no trabalho, e é trabalho feito dentro de casa, por nós mesmos, digitalizando todo o acervo, indexando, assinando o processo para colocá-lo todo à disposição, tudo no eletrônico. E do Data X para frente, é tudo eletrônico. E a vantagem desse processo eletrônico, ele é muito claro, né? Nós temos aumento de produtividade de mais de 100% em comarcas. Eu trouxe aqui 2 exemplos, seria a comarca são 2 grandes cidades do estado do Ceará, que é Juazeiro do Norte e Maracanaú. Essas comarcas, de 2007, elas julgavam em torno de 5.000 processos, quando era físico. Depois que ele tornou-se eletrônico, nós passamos para julgar 20.000 processos, né? E a comarca de Maracanaú passou de 7.000 para 15.000 processos julgados ao ano. Então, inegavelmente, o trabalho, a utilização da ferramenta da tecnologia da informação, ela ajuda muito na questão da prestação jurisdicional. Só que me parece que hoje nós temos um outro desafio, certo? Que é o desafio de sair avançada automação para o uso da inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Nós digitalizamos tudo, temos o processo eletrônico, ele é ótimo, ele ajuda muito, é eficiente e tal, e tal. Mas agora existem outros desafios. Como é que nós vamos incluir como instrumento de melhoria da prestação jurisdicional a inteligência artificial? Esse ponto, eu acho que é um dos pontos mais interessantes na nossa discussão aqui, Fábio,
porque tem um aspecto importante aí, que é uma certa resistência que existia, por exemplo, no processo eletrônico. Eu vejo dessa forma. Quando nós fomos utilizar o processo eletrônico, existia uma resistência de sair do físico, aquilo que eu via, que eu tocava, para o processo eletrônico. Nós chegamos a ponto de alguns juízes que já estavam em fim de carreira exigir a impressão completa do processo eletrônico, porque não confiavam no processo eletrônico. Isso é um fato absolutamente superado. Mas o desafio agora é como é que nós vamos utilizar a inteligência artificial para ajudar na prestação jurisdicional. E aí aparece um outro problema a ser vencido, que é a seguinte pergunta: e ele vai me substituir? E ele vai julgar por mim? Então, essa é a pergunta imediata quando se fala em utilizar inteligência artificial no judiciário. E é óbvio que a resposta é não. Até porque a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Né? Ela está aqui para quê? Para ajudar na prestação jurisdicional. Então, o Ceará tem tido uma experiência exitosa na utilização das ferramentas de inteligência artificial. Hoje, nós utilizamos na migração de processos. Por quê? Porque nós tínhamos várias plataformas de processo. Nós tínhamos plataformas de processo nós tínhamos 5 plataformas. Então, precisamos migrar todas elas para o SAGE, que foi a opção que o tribunal fez na época. Então, essa migração ela é feita toda de forma através de robôs. É feita a importação de imagens, a distribuição automática, a publicação automática, tudo isso. E, com relação especificamente à inteligência artificial, nós temos a Leia. A Leia ela é um mecanismo, um robô, o que a gente possa chamar, que facilita muito a questão dos precedentes. Ela localiza processos que tenham precedentes e, quando chega no juiz, já chega com a informação de que esse processo está ligado ao precedente tal, está ligado a um processo repetitivo tal. Então, isso é o início de um novo ciclo. Né? Agora, me parece que a questão mais delicada aí é tentar dizer qual é o limite do uso da inteligência artificial no judiciário. Então, aqui eu acabo a minha primeira colocação e fico aberto para nós conversarmos. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Luciano. Que bom que deu certo, né? Pois é, né? É assim, né? A gente precisa testar, prototipar e eventos ao vivo. E acontece, faz parte. É uma parte realidade do aprendizado. Nova, né? É uma realidade nova. Deixa eu lhe perguntar, já que eu pude explorar aí um tempinho com o Fábio, deixa eu lhe perguntar assim, como que está sendo a sua nova rotina a partir do home office, a partir do momento que o senhor saiu do tribunal e foi para casa? Conta um pouco da sua rotina, passou a usar novas tecnologias, para quê? Está usando videoconferência, está fazendo sessão de julgamento? O senhor está... Aonde o senhor está adoçando a tecnologia do tribunal? Pronto. Nós estamos, desde o dia 17 de março, em casa, usando a tecnologia para fazer as sessões e para tantas sessões do Pleno. A princípio, nós começamos só com as sessões das câmaras. Hoje, a gente faz sessões do Pleno. Atendemos os advogados por videoconferência. Eu converso com o gabinete por videoconferência. Então, assim, foi uma coisa... A pandemia, e eu abro aqui um parênteses, ela trouxe mudanças. Primeiro, foi uma coisa que, a princípio, achávamos que não era algo tão que fosse fazer tantas mudanças estruturais, mas ela fez. Ela trouxe coisas novas, como o home office. Eu traria para conversar apenas uma preocupação em relação ao judiciário, em relação ao uso nas sessões dos tribunais, aqui no caso do Ceará. Eu tenho refletido muito e conversado muito com os colegas, tudo de forma digital, né, por videoconferência, mas há uma preocupação
com relação à exclusão digital, né? As pessoas que não têm acesso aos meios digitais para falar com o desembargador, para falar com o juiz, para fazer audiência, para assistir à sessão do tribunal. Então, assim, isso, logicamente, não é motivo para que esse avanço não seja incorporado, para que essa novidade não seja incorporada. Mas me parece que a questão de uma inclusão digital, ela não pode ficar longe da nossa preocupação. Eu creio que eu estou adaptado a essa nova realidade. Eu creio que ela não tem retorno, mas me preocupa muito, especialmente no estado pobre, como o Ceará, em que existe uma exclusão muito grande. Como é que ficam as pessoas que não têm acesso? Não têm acesso a computador, não têm acesso à rede à internet, a pacote de dados. Como é que fica essa questão? Eu acho que isso não é algo que possa impedir a utilização dos novos mecanismos e dos novos tipos de atividade, mas ela não pode ser esquecida. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. E sobre nesse novo momento, tem alguma tecnologia que o senhor não utilizava antes e que está usando agora, além do teletrabalho, está usando alguma coisa adicional que não adotava antes em função de uma preferência ou de algum receio? Não. Assim, eu acho que a ferramenta mais usada por mim atualmente é a videoconferência. Né? E eu não usava tanto, eu usava esporadicamente, certo? A gente fazia sessões presenciais, já tinha os grupos de WhatsApp, certo? Com assessoria, tem um grupo de WhatsApp que a gente fala com frequência, mas a grande novidade para mim é o uso da videoconferência. Né? A gente usa a plataforma Cisco, né, Webex, e eu tenho usado para muito mais coisa do que aquilo que me foi apresentado a princípio, que era fazer sessão. Certo? Hoje a gente usa para conversar com a assessoria, para receber os advogados. Certo? Então, inclusive, assim, existe um protocolo em relação a isso. O tribunal baixou uma portaria a respeito de como é o acesso do advogado ao magistrado nesse período de pandemia e com o uso da tecnologia de videoconferência. Então, lá no meu gabinete, por exemplo, a chefe de gabinete recebe o e-mail do pedido de audiência, ela informa para o advogado que ele deve fazer o pedido nos autos, uma petição simples. Quando eu despacho, eu já ponho o endereço, já marco a hora e marco o dia. Essa providência de pôr no processo não é nada que vai publicar no Diário da Justiça, é um despacho não publicável. Ele estará nos autos, mas não está publicado. Apenas para garantir à parte contrária o mesmo tratamento. Se ele também quiser ser ouvido pelo magistrado, ele também pode utilizar a mesma providência. Né? Mas para mim, a novidade, e tem sido muito exitosa, é o uso da videoconferência. Entendi. Vocês já tinham essa plataforma de videoconferência Webex ou ela foi lançada a partir do convênio com o CNJ? Não, eu usava outros, mas para outras finalidades, para conversar com a família e tudo, mas não nessa coisa do trabalho. Perfeito. Fábio. Sim. Voltando a bola para ti agora. Nessa mesma linha que eu perguntei para o desembargador Luciano, houve uma mudança em relação à postura sobre a adoção das tecnologias durante a pandemia? Tu acha que, e te pergunto se tu acha que isso realmente veio para ficar, essa mudança, essa adoção, as pessoas vão deixar de adotar depois? Não, sem dúvida houve essa mudança, sim, de postura, até de aceitação em relação às tecnologias. A gente, quando entramos em quarentena, o nosso departamento de TI, a gente lá começou a trabalhar em propostas para viabilizar sessões virtuais, as sessões por meio de videoconferência ou alguma outra ferramenta. E aí, em pouco tempo, em 1 ou 2 semanas, a gente apresentou a solução para o nosso presidente, doutor Edgar,
que acreditou, acolheu, e a gente começou a implantar essa tecnologia passo a passo com cada um dos nossos conselheiros, mostrando como funcionava, para que eles se sentissem seguros, e assim marcamos a primeira sessão de Câmara com cada um dos conselheiros e, posteriormente, logo em seguida, a sessão do Pleno. Então, hoje nós já temos aí, se eu não me engano, 2 meses e poucos de sessões já sendo executadas no Pleno e na Câmara, e a gente até brinca na hora das sessões que a gente de TI, a gente sempre entra lá uma hora antes, meia hora antes, para poder fazer testes, verificação. No começo, os conselheiros entravam logo que abria para verificar se estava tudo funcionando, se estava ok. Agora não, agora já entra faltando 5, 10 minutos, porque já ganharam confiança, já sabem como funciona. Então, é uma coisa bem interessante essa questão de aceitação da tecnologia, da coisa nova, essa mudança até de cultura, que eu acho que não vai voltar atrás. Eu acho que isso veio para ficar, vai continuar com o uso intensivo de videoconferência, mesmo que não seja para sessão, mas vai continuar esse uso para reuniões e para orientação de equipe, e outras tecnologias também que vieram aí na mesma linha de colaboração integrada, por exemplo. Então, a gente usa uma ferramenta de colaboração integrada que não é o da Cisco, a gente usa o Microsoft Teams, que permite lá a edição de arquivo de forma colaborativa entre equipes diferentes, permite treinamentos, permite chats, envios de informação, tudo de forma integrada, aproximando cada vez mais as pessoas que estão na segurança dos seus lares nesse momento de pandemia. Então, as pessoas estão, até de forma um pouco controversa, né? uma forma mais até estranha, né? Estão longe, mas estão próximas, graças à tecnologia. E isso acontece bastante no tribunal, e eu acho que isso foi o grande trunfo para que essas novas tecnologias, essa nova forma de trabalhar, ganhasse força e viesse realmente para ficar. O tribunal já tinha teletrabalho desde 2016, foi implantado de uma forma um pouco mais moderada, mas agora, com essa situação que temos praticamente 100% em videoconferência, eu acredito que essa forma de trabalhar, essa regulamentação que foi feita, provavelmente será revista para que até se expanda um pouco mais isso, porque agora as pessoas acreditam e já viram que funciona e tem confiança na tecnologia, confiança na equipe, que ela vai desempenhar o trabalho até com mais efetividade e com mais rapidez, com mais desempenho. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. A gente tem um profissional de tecnologia e alguém da área de negócio. Então, primeiro, o Fábio pergunta para o desembargador e depois o desembargador uma pergunta para o Fábio. Qual é a curiosidade da área de negócio em relação à área de tecnologia e vice-versa? Vamos botar linha na fogueira. Doutor Luciano começa perguntando? Não. Posso começar, Fábio. Posso começar. Como é que você vê a solução de um aspecto que eu reputei importante e que não pode ser esquecido sob pena de inviabilizar as novas tecnologias, que é a questão da expansão do acesso digital para o uso desse tipo de ferramenta? Esse é um grande desafio. A gente está no estado de São Paulo, que é talvez o estado mais rico da nação, e a gente tem ainda alguns vácuos tecnológicos, alguns vácuos digitais em algumas regiões do estado. Imagino isso no Brasil deve ser maior. A gente tem trabalhado para facilitar o mais possível, facilitar da melhor forma possível o acesso às tecnologias. Computadores e notebooks realmente não são todos que têm. Celulares é uma coisa que é interessante. Essa mesma pesquisa de uso de TI da FGV mostra que nós temos mais de 2 smartphones por pessoa no Brasil. Então, a gente, hoje, por mais simples que seja a pessoa, muitas vezes ela acaba até sacrificando outros investimentos, outras compras, para comprar um equipamento, um celular, um smartphone que consiga trabalhar de uma maneira mais próxima da tecnologia de ponta.
E a gente tem trabalhado no Tribunal de Contas na criação de aplicativos, de apps, que permitem a instalação e a interação entre a sociedade e o tribunal por meio desses apps. A gente criou vários em relação a isso, o Fiscalize com o TCS, que permite o envio de sugestões, críticas e até denúncias. A gente trabalhou também, criou um aplicativo chamado Olho na Escola, que permite que pais, alunos, professores, funcionários da sociedade em geral enviem sugestões, reclamações e críticas para as escolas públicas do Estado de São Paulo, para que essa informação chegue ao diretor da escola, para que ele possa ter ciência e tomar ações que estão dentro do seu escopo, e o tribunal sempre ali de olho nessa troca de informações. E a gente vai criar e lançar, a partir de 1º de julho, agora um aplicativo chamado Protocolo Digital, que permite que as pessoas possam enviar documentos, requisições, denúncias para o tribunal por meio de um aplicativo no seu próprio celular, na palma da mão. Então a gente tenta trabalhar disponibilizando várias mídias, vários meios, para que a população e a sociedade em geral e as pessoas que têm interface com o tribunal possam trabalhar e enviar as informações, minimizando talvez essa dificuldade de acesso à tecnologia. Eu acho que é uma situação que não é tão simples de resolver, mas a gente tenta fazer o que é o possível para minimizar esse gap aí que a gente tem no nosso país, sem nenhuma dúvida. Eu achei interessante, Fábio, quando você falou do uso do celular, porque não adianta nós pensarmos em uma outra maneira sem levar em consideração a realidade de quem está, digamos, fora, de quem. Então, assim, achei interessante, ou seja, eu tenho que tentar chegar até eles através do que eles têm. Sim. De forma mais fácil. Eu achei bem interessante. Sem dúvida, isso é o que a gente tem feito, desenvolver cada vez mais aplicativos para permitir esse acesso por meio do celular. É fácil, está na palma da mão, as pessoas já estão acostumadas, hoje em dia as pessoas já nascem digitais, um bebê já sabe passar o dedinho assim no celular, então é o caminho mais fácil que a gente acha para disponibilizar ou para universalizar esse acesso. Sim, sim. Aproveitando então a pergunta para o senhor, qual que foi a maior dificuldade enfrentada pelo senhor com essas novas tecnologias? O pessoal de TI deu o apoio necessário, foi feito treinamento. Como que o senhor se sente hoje em relação ao que se sentia no começo da pandemia com o uso dessas tecnologias? Bom, a primeira sessão foi muito difícil, certo? Primeiro porque nós estávamos acostumados a nos ver, a conversar. Então, assim, até nós aprendemos, por exemplo, a desligar os microfones, certo? Para mantê-los desligados. Esse foi um avanço. Mas, assim, eu tive todo apoio, certo? Quando eu não conseguia, eles entravam remotamente no computador e me ajudavam, certo? Mas tem o aspecto também da solidão, né? Julgar já é um ato de solidão. Então, agora, julgar, mesmo no colegiado, sozinho, né, é também um aprendizado. Né? Mas houve todo o apoio. Na primeira sessão, o técnico ligava para a gente, perguntava, está tudo ok, e foi tudo tranquilo. Assim, o apoio foi total. Agora, é uma mudança muito rápida, não deu tempo nem de dizer assim, vai ser assim, certo? Não deu tempo de preparar, dizer assim, olha, a partir de 1º de setembro, nós vamos utilizar a videoconferência para as sessões. Foi assim, amanhã acabou, não tem mais jeito, não pode sair de casa, vamos começar a fazer. Mas eu creio que eu tive uma boa experiência, certo? Hoje eu estou acostumado já, estou acostumado. A minha preocupação é, será que eu vou voltar de novo para a sala de sessão? É verdade. Essa é a preocupação. Será que vai voltar para a sala de sessão ainda? Certo? Eu acho que é importante. Eu tenho refletido, Fábio, a respeito disso. Eu acho que essa tecnologia, na realidade, ela não pode ser esquecida, ela não tem retorno, né? Mas ela também não é algo que possa substituir a presença física, certo? Eu vejo que, assim, aquilo que eu tinha problemas para resolver, eu não tenho mais, certo? Que é o advogado
de fora que ligava para dizer qual é o dia que o senhor pode me receber. Não, posso receber agora, certo? Vamos fazer uma videoconferência, certo? Então, assim, isso é um aspecto de avanço. Agora, eu não gostaria de que tudo agora fosse com essa distância física muito grande, certo? Então, assim, eu reputo que houve um avanço, a Covid nos forçou a fazer um avanço rápido e um avanço eficiente, né? Mas eu entendo que ela não dispensa o contato físico, certo? A conversa, a proximidade, mas ela vai ser um instrumento de muito auxílio, certo? De aproximação das pessoas, por mais contraditório que seja, até como você falou, é uma distância que aproxima. Então, assim, aquilo que eu não fazia antes, porque eu sou professor da universidade, às vezes eu tinha que viajar, eu não posso ir para a sessão. Isso não acontece mais, porque eu posso ir para o meu evento, posso ir para uma consulta médica em outro estado, certo? E posso fazer minha sessão. Na mesma hora, eu estou lá. Então, me parece que esse é um ponto importante. Eu ter agora um instrumento para resolver questões até então insolúveis, que era a ausência física, por exemplo. Sem dúvida. Eu acho que o grande desafio na volta vai ser equilibrar isso, o que mantém virtual, como é que fica o físico, para que a gente encontre esse equilíbrio, né? Até porque hoje, né, no esquema de trabalho, se a gente não tomar conta, a gente fica 24 horas praticamente, 24/7 à disposição, e acaba talvez até prejudicando outros setores da vida das pessoas, né? Eu vi até no LinkedIn uma publicação do presidente da Natura, não sei se chegaram a ver, que ele fala, agenda uma reunião com todos da empresa de meio-dia às 2h, mas na verdade não era uma reunião que ele queria agendar, ele queria reservar aquele horário dos funcionários para que eles almoçassem, para que ninguém marcasse reunião naquele horário. Então é uma questão que a gente tem que balancear e equilibrar aí, principalmente no retorno, né? Nós estamos aqui trabalhando no Fórum da Capital, que é um fórum grande, tem 140 varas que funcionam lá. Então, lá nós estamos trabalhando essa questão da preparação para o trabalho do home office, né? Porque tem pessoas que perderam, como você fala aí, trabalha a qualquer hora, certo? Trabalha todas as horas, todos os dias da semana. Então, assim, você está em home office, você tem que ter uma rotina, né? Sim. A facilidade é que você tem crianças, então você pode trabalhar depois que elas dormirem, né? Por exemplo. Mas você não pode estar disponível para o trabalho 24 horas. Ou seja, a hora que você está acordado, você está disponível para trabalhar. Porque aí também vai acontecer um adoecimento das pessoas, né? Então, isso também tem que ser uma preocupação com o trabalho do home office. Ele tem que entender que assim, isso é uma facilidade, eu vou estar em casa, mas eu tenho que ter uma rotina. Ter uma rotina, que é uma coisa também que, de alguma forma, Fábio, nós aprendemos na pandemia, certo? Porque a gente acorda de manhã, faz a barba, certo? A gente vai trabalhar no gabinete. Então, você criou uma rotina, certo? Você criou uma rotina e tudo. Põe paletó dentro de casa. A princípio era muito estranho isso. Eu vou fazer sessão. Então, eu me arrumava para fazer sessão. Botava paletó, gravata, certo? Dentro de casa e ia para a sessão. Parece uma coisa estranha, mas a gente vai acostumando. Então, eu reputo que é uma preocupação que nós temos que ter. Com a continuação do home office, nós temos também que assistir os nossos servidores, os nossos magistrados, e dar um apoio, explicando que isso não é uma dedicação exclusiva, em tempo integral, né? É uma nova modalidade de trabalho, mas que tem que ter hora, que tem que ter limite, que tem que ter objetivos e tudo mais. Existem até algumas regras de etiqueta, né, virtual. Por exemplo, numa reunião virtual, é interessante que todos estejam com as câmeras ativadas para que nivele, equilibre a relação ali, porque se você está com a câmera ativada e tem alguém que está com a câmera desativada, você pode se questionar, por que eu vou deixar a minha também ligada, né? E outras coisas, como, por exemplo, agendar a reunião. Não dá para vamos fazer uma reunião agora, né?
as pessoas podem estar indisponíveis naquele momento. Então, agendar com antecedência uma reunião também é importante. Então, tem algumas regrinhas de etiqueta virtual que eu acho que, como é coisa muito nova, as pessoas vão acabar se acostumando e essas regras de etiqueta vão virar também rotina na vida das pessoas nesse novo modelo de teletrabalho. Inclusive pautas. Vou fazer uma pergunta para os dois. Inclusive pautas de reunião. Certo? Sim. Ou não? Deixa eu fazer mais uma pergunta para os dois. A gente está... Eu acompanho as redes sociais de vários tribunais do Brasil todo, inclusive do Ceará. Eu vejo que tem sido noticiado o aumento da produtividade nesse período de teletrabalho. A minha pergunta para vocês dois é: vocês acham que depois, na volta, ou se a crise alongar, vocês acham que vai se manter por quanto tempo essa produtividade? Será que não é só esse período agora que as pessoas foram para casa e estão fazendo uma agenda mais intensiva? Ou, na opinião de vocês, deve continuar essa produtividade em alto nível ad eternum? Eu acho que continua. Eu acho que não é uma coisa temporária só para impressionar, né? Vamos trabalhar bastante agora para mostrar que vale a pena. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas realmente acabam tendo mais tempo, se organizando melhor. Não tem aquelas distrações que a gente teria, por exemplo, num ambiente virtual, um cafezinho, um bate-papo com alguém, vai ter que trabalhar. Então as pessoas acabam até estando mais motivadas por estarem em casa, trabalhando, executando mais, não para impressionar, apenas porque o ritmo é diferente, as pessoas fazem diferente e isso acaba refletindo no desempenho delas. Eu acho que não vai ser uma coisa passageira, não, que vai continuar assim. Nós temos aqui uma experiência muito boa em termos de produtividade. A produtividade melhorou muito, mas, como eu falei anteriormente, é preciso também ter uma assistência a quem trabalha no home office, né? Para que isso não seja só o entusiasmo, o resultado do como eu estou em casa e não posso sair, eu agora vou trabalhar. Então, não pode ser só isso, porque a princípio parece assim, não, eu estou em casa, já me cansei de ver televisão, agora eu vou trabalhar agora, certo? E aí eu produzo mais. Então, me parece que tem que haver um certo equilíbrio, certo? Há uma prova, sem dúvida, que houve um aumento de produtividade, né? Mas esse aumento ele tem que ser monitorado, certo? E tem que haver uma ajuda, uma orientação para quem usa o home office. No TJ a gente já usa há algum tempo e nós temos já tínhamos antes da pandemia, já tínhamos bons resultados. Até porque havia uma exigência de quem estava em home office teria que produzir um pouco mais. Mas eu também, assim como o Fábio, acho que o home office não volta, né? Não se volta do home office, né? A não ser, assim, há pessoas aqui, por exemplo, nós temos grupos de servidores que não se adaptaram ao home office, né? Então, assim, eles vão voltar para o trabalho. E tudo isso, ao longo prazo, vai modificar estruturas físicas, vai modificar estruturas, vai impactar em gastos, vai impactar em muitas outras coisas. Então, eu entendo que isso não tem um retorno, mas precisa ser monitorado, cuidado, gerenciado, né, para que essa questão não seja apenas localizada na pandemia e depois se perca aí apenas como mais uma opção. Até porque vão existir consequências a partir desse novo modelo. Enxugamento de espaço físico, né? Despesas, várias outras coisas, tarefas que não são mais feitas. Então, precisamos ter que rever, pós-pandemia, a manutenção dessa atividade nova, que eu acho que é muito salutar, mas precisa ser monitorada, no meu entender. Tá bem. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Qual é a visão de futuro do Luciano e do Fábio em relação à tecnologia? Vocês acham que a gente vai avançar tanto, não falo em substituir, mas que a inteligência artificial
vai impactar sensivelmente todos os negócios, reduzindo a necessidade de pessoas dentro dos tribunais, reduzindo as atividades, principalmente aquelas que são repetitivas, que são atividades que podem ser suprimidas por uma solução tecnológica. Vocês acreditam que a inteligência artificial vai avançar rapidamente dentro do ecossistema de justiça, tanto o Tribunal de Contas quanto o Tribunal de Justiça? Bom, Fábio? Fique à vontade, doutor. Pois não. Eu acredito que ela é uma viagem sem retorno. Né? Daqui é só crescendo. Tá? A partir daqui é só crescendo. E assim, e entendo que a inteligência artificial ela tem muito a colaborar com o judiciário. Né? Até porque ela permite que as maiores questões, as questões mais complexas, você possa se debruçar mais e por mais tempo, né, com maior dedicação e deixar coisas que são repetidas possam ser feitas de forma automática. Então, eu prefiro embarcar nessa viagem, que eu acho que ela não voltamos, né, para o momento anterior. Então, se nós não voltamos, eu prefiro imaginar e no aspecto de, então, vamos tirar partido dessa nova tecnologia para melhorar a prestação jurisdicional. Me parece que nos tribunais de justiça, na justiça como um todo, a nossa maior preocupação é uma prestação jurisdicional, e aí traduzir para o povo mesmo, na realidade, o que a pessoa que vai ao judiciário deseja é uma resposta. E se nós podemos utilizar um mecanismo, uma estrutura de tecnologia para facilitar essa resposta, né, ela é o ideal. Nós temos processos de demandas em massa em que a petição praticamente é a mesma, o argumento é o mesmo, né, e nós ficamos a trabalhar de uma por uma. Né? Então, isso pode ser como foi, por exemplo, a questão da automação. A automação me tirou, por exemplo, preocupações que eu não tinha. Mandava uma intimação por AR, eu tinha que ver se a pessoa pegou a AR, colou no papel e colocou dentro dos autos. Eu vou para a automação, isso já não me pertence mais, essa preocupação. A carta ela volta no próprio sistema, o próprio sistema já acusa que ela voltou, que dia ela voltou. Então, assim, isso que no princípio podia ser algo que houve mais resistência, nós avançamos. Então, eu creio que também a gente avance e acolha essas novas tecnologias aí de inteligência artificial. E eu não tenho a preocupação de ser substituído pela máquina, certo? Até porque os processos, por mais parecidos que sejam, eles têm dentro dele algo que não é igual, que é a pessoa. Certo? Então, eu tenho sempre uma pessoa que é o centro da atenção de tudo na ordem jurídica. A pessoa está sempre, ela deve ser sempre a preocupação final. Então, como elas são diferentes, eu não acredito na substituição do juiz por uma máquina. Acredito que a máquina possa me auxiliar muito para que eu possa dar respostas mais efetivas às questões que me são colocadas. Bem, muito obrigado. Fábio? Concordo com o desembargador. Eu acho que a máquina não vai substituir as pessoas, ela vai diminuir, não as pessoas, diminuir a quantidade, o tempo para tramitação dos processos, vai diminuir as tarefas repetitivas, e as pessoas vão ter que, provavelmente, se requalificar. Então, terão que fazer outras atividades que vão exigir mais do intelecto dessa pessoa, e não se ficar perdendo tempo em atividades rotineiras ou atividades operacionais e repetitivas. A máquina está aí para isso, como o próprio doutor Luciano disse aí, tem processos que são muito parecidos, então poderia juntar todos, a máquina faz isso instantaneamente, apresentar todos juntos que são parecidos, e o doutor Luciano tomaria uma única decisão que talvez valeria para aqueles processos todos. Então, a inteligência artificial vai ser muito bem aplicada e vai agilizar muito o tempo de tramitação desses processos, e hoje a gente sabe que os tempos são muito grandes, então esse é o grande trunfo, o grande
desafio que a inteligência artificial vai trazer para os tribunais em todo o Brasil. Também, muito obrigado. Bom, o tempo passa muito rápido, o papo está gostoso, mas a gente precisa encaminhar para o fechamento, então eu queria que vocês, cada um dos dois, fizesse uma fala final, aí, uma visão de futuro, para a gente conseguir fechar com chave de ouro esse painel, esse grande bate-papo. Foi incrível, muito bacana, um bate-papo de alto nível sobre as principais tecnologias e o impacto dessa crise toda na justiça e essa reação que foi muito rápida em todo o Brasil. A justiça está de pé e funcionando. Quer começar, Fábio? Bem, a gente sabe que o momento não é bom, é ruim. Essa pandemia mudou a vida de todo mundo. É uma coisa que a gente não esperava viver isso, né? Mas a gente, da área de TI, de todo o Brasil, aí, conseguiu trabalhar para viabilizar e para permitir a continuidade das atividades das cortes no Brasil como um todo, tanto nos tribunais de justiça quanto nas cortes de contas, de uma maneira que minimizasse esse impacto da pandemia nessas atividades. Então, quero aqui só dar os parabéns a todos os colegas de TI do setor público e também do setor privado no Brasil, porque realmente tem sido um trabalho hercúleo e com grande sucesso para que todos consigam trabalhar bem, com os recursos necessários e com a segurança necessária nesse tempo de isolamento social. Obrigado, Fábio, desembargador. Eu gostaria de ressaltar que esse momento também, que eu considero difícil, esse momento da pandemia, da Covid, ela nos mostrou ao judiciário que nós somos capazes de enfrentar coisas novas com talento, com disposição, e que nós também aprendemos nesse momento que o novo não é tão assustador. Então, o novo é algo que eu posso aderir, que eu posso aprender. Então, esse é um ponto fundamental que eu vejo de ganho para o judiciário nesse momento de pandemia. Nós aprendemos que podemos nos repensar, podemos adotar novas posturas, certo? E podemos, com certeza, utilizar a tecnologia da informação, que para muita gente no judiciário era algo distante. A pandemia também nos permitiu uma maior proximidade e eu creio muito na tecnologia da informação para que o judiciário possa atingir a sua meta principal, que é, na realidade, a prestação jurisdicional de forma célere. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Luciano. Obrigado, Fábio. Foi um debate muito rico. Eu agradeço a participação de vocês. Eu não sei se tem alguém para devolver a palavra aí para a mesa, mas eu fiquei bem honrado e feliz com o convite. Agradeço e parabenizo vocês pelas suas instituições, pela resposta rápida que deu para a crise. E, na verdade, todo o sistema de justiça no Brasil reagiu rápido e está de pé, funcionando, independente de crise. A tecnologia veio e as áreas de tecnologia todas do Ceará, de Rondônia, de Roraima, de São Paulo, todos os tribunais do Brasil foram muito ágeis. E isso tem que deixar registrado. Então, parabéns. Eu fecho aqui. Obrigado. Com chave de ouro, foi um excelente debate. Obrigado e a mesa. Obrigado a todos. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Um painel incrível. Fechando este primeiro dia de FutureCon Digital Summit. Claro, nós, nessa transição do offline para o online, tivemos alguns pequenos imprevistos ali no começo, com o desembargador e as conexões e tudo isso, mas tudo tão brilhantemente resolvido e aqui estamos, todos prontos e esperando, ansiosos para amanhã. Muito obrigado pela sua participação. Nós voltamos amanhã, terça-feira, a partir das 14 horas, com a trilha de conteúdo Future Congress, trazendo como foco a combinação de tecnologias. Abrindo a trilha, o embaixador da República da Coreia no Brasil, Chan Woo-Kim, que falará sobre a experiência da Coreia no uso combinado de tecnologias no combate à pandemia. Então,
Fiquem bem, nos encontramos aqui amanhã às 14 horas. Boa noite a todos.